Existe uma dor que não grita. Ela não faz barulho, ela não sangra por fora. Mas atravessa por dentro como uma lâmina. A traição. Não é apenas o que fizeram com você. É o que isso faz com a sua visão do mundo, com a sua confiança, com a sua identidade. Porque quando alguém te trai, não é só um ato. É uma ruptura de expectativa. É o colapso de uma narrativa que você acreditava ser segura. E é aqui que o estoicismo começa. Não com indiferença, não com frieza, mas com clareza. Hoje você vai entender por que a traição dói tanto, por que você não controla o que fizeram com você e como transformar essa dor em força interior. Fique até o final, porque talvez essa dor esteja tentando te ensinar algo que você ainda não percebeu. Então, por que a traição dói tanto? Porque ela fere 3 coisas ao mesmo tempo: o vínculo, a expectativa e o ego. Quando alguém nos trai, o que quebra não é apenas a relação. É a história que criamos sobre aquela pessoa. Você acreditava, você confiava, você projetava um futuro. E de repente, tudo era diferente do que você imaginava. Mas aqui está a primeira lição estoica. Você não sofre pelo fato, você sofre pela interpretação do fato. Os estoicos chamavam isso de juízo. O evento é externo. O sofrimento nasce da forma como você interpreta. Isso não significa que não dói. Significa que a dor emocional é amplificada pelas histórias que você cria na sua mente. Eu não sou suficiente. Eu fui humilhado. Eu perdi tempo. Eu fui feito de idiota. Percebe? A traição aconteceu. Mas o tormento nasce da narrativa. E se você não aprender a governar sua mente, a mente governará você. Isso nos leva a um ponto central do estoicismo, que é muito simples. Algumas coisas estão sob nosso controle. Outras não estão. A ação do outro nunca esteve. A decisão de alguém mentir não estava nas suas mãos. A escolha de alguém trair nunca esteve sob seu domínio. Mas você age como se estivesse. Você revisa cada detalhe, procura sinais, repassa conversas, tenta encontrar o momento exato em que poderia ter evitado. E isso é uma ilusão de controle. Você não poderia controlar o caráter de outra pessoa. Você não poderia controlar a decisão interna dela. Você não poderia controlar o desejo dela. A única coisa sob seu controle é a sua resposta. E essa é a diferença entre alguém que é destruído pela traição e alguém que cresce apesar dela. Existe uma verdade difícil de aceitar. Quando alguém trai, está revelando o próprio caráter, não o seu valor. O erro de muitas pessoas é transformar a falha do outro em autocrítica. Eu não fui bom o suficiente. Eu não fui interessante. Eu não fui atraente. Não. A traição fala sobre a integridade de quem traiu, não sobre a sua dignidade. O estoicismo ensina que o único bem verdadeiro é o caráter. Se alguém escolheu agir contra a própria integridade, essa pessoa já carrega a consequência dentro de si. Você não perdeu valor. Você perdeu alguém que não sabia sustentar o próprio caráter. E isso é muito diferente. Nesse processo, a dor não é sua inimiga, ela é uma mestra. O estoico não ignora a dor, ele a observa. A traição dói, e negar isso seria desonestidade emocional. Mas a dor pode fazer 2 coisas: amargar você ou fortalecer você. Ela pode te tornar desconfiado ou mais consciente. Pode te fechar ou te ensinar a escolher melhor. A pergunta não é: por que fizeram isso comigo? A pergunta estoica é: o que essa situação está me ensinando? Talvez esteja ensinando sobre limites, talvez sobre discernimento, talvez sobre desapego, talvez esteja ensinando que você se apoiava demais no outro. E isso é desconfortável, mas é libertador. A traição machuca tanto porque você criou apego excessivo, e essa é a raiz do sofrimento. Você acreditava que aquela pessoa era parte essencial da sua estabilidade emocional. O estoicismo não ensina a não amar. Ensina a amar sem se tornar dependente. Quando você coloca sua paz nas mãos de alguém, você entrega o controle da sua estabilidade. E então, qualquer movimento dessa pessoa vira um terremoto na sua vida. O estoico aprende a amar sabendo: nada me pertence. As pessoas estão na sua vida por um tempo,
mas não são sua propriedade. E quando você entende isso, a dor ainda existe, mas ela não destrói sua estrutura interna. Depois da traição, nasce um impulso de vingança. Você quer provar algo, quer revidar, quer ferir de volta. Mas pense com clareza. Se você age movido por ódio, quem está no controle? Não é você, é a ferida. O estoicismo ensina que reagir impulsivamente é entregar sua autonomia emocional. Você pode até achar que está recuperando poder, mas está apenas reagindo. E reagir não é liderar a própria vida. A verdadeira força não está em machucar de volta. Está em permanecer íntegro mesmo quando machucado. E o perdão? Perdoar não é fraqueza. Perdoar não é dizer que o que fizeram foi certo. Não é aceitar abuso. Não é fingir que não doeu. Perdoar é soltar o peso. Quando você guarda rancor, carrega a pessoa dentro da sua mente todos os dias. Ela já saiu da sua vida, mas ainda vive nos seus pensamentos. Quem está preso? O estoico entende que o ressentimento prolonga a dor. Perdoar é libertar-se. É dizer, você não controla mais meu estado interior. Isso é força, não fraqueza. Muitas pessoas também sofrem porque querem uma justiça imediata. Querem que o outro sofra, que o arrependimento venha rápido. Querem ver a consequência. Mas o mundo não opera na velocidade da sua emoção. O estoico aceita algo difícil. Nem sempre você verá a justiça acontecer, mas você sempre verá as consequências internas do caráter. Quem trai, aprende a viver consigo mesmo, e isso é inevitável. Sua tarefa não é equilibrar o universo. Sua tarefa é manter seu próprio caráter intacto. Agora, a parte prática. Como se reconstruir após uma traição usando o estoicismo? Primeiro, separe o fato da interpretação. O fato é que houve uma traição. A interpretação é eu sou insuficiente. Elimine a interpretação destrutiva. Segundo, não alimente a narrativa obsessiva. Repassar os detalhes constantemente só prolonga a dor. Terceiro, fortaleça sua identidade fora da relação. Quem é você além daquele vínculo? Quarto, reforce sua autonomia emocional. Você não precisa da validação de quem te feriu. E quinto, escolha crescer. Use a dor como combustível para a sua evolução. Porque existe algo pior do que ser traído. É trair a si mesmo. Quando você se diminui. Quando aceita menos do que merece. Quando permanece onde sua dignidade é ferida. A traição do outro pode ser um choque, mas a sua resposta define o próximo capítulo. Você pode sair menor ou maior. Pode sair amargo ou sábio. Pode sair desconfiado ou mais consciente. A escolha é sempre interna. A liberdade está na sua resposta. O estoicismo não promete que ninguém vai te machucar. Promete que ninguém pode destruir sua essência sem a sua permissão. Você não controla quem vai entrar na sua vida. Não controla quem vai sair. Não controla quem vai decepcionar. Mas você controla a sua postura, seu caráter, sua reação, sua dignidade. E quando você entende isso, a traição deixa de ser o fim da sua história. Ela se torna um ponto de transformação. Talvez você tenha sido traído. Talvez esteja passando por isso agora. Talvez ainda esteja tentando entender. Mas lembre-se, o erro do outro não define seu valor. A falta de caráter do outro não diminui sua dignidade. A traição não apaga quem você é. Ela apenas revela quem o outro escolheu ser. E agora, a pergunta final. Você vai permitir que essa dor te torne menor ou vai usá-la para se tornar mais forte? Porque no fim, o estoicismo não ensina a não sentir. Ensina a sentir sem perder a própria direção. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, você pode ter sido traído, mas ainda pode escolher permanecer íntegro. E isso ninguém pode tirar de você. Obrigado por assistir.